é isso, ela já está aqui, Lilian de Souza. Não vou nem te dar boa tarde, já demos o boa tarde antes da notícia importante que você nos trouxe aqui abrindo o estúdio CBN. Aqui é um bate-papo, né? Nós somos colegas, amigos. Eu queria que você explicasse um pouco pra gente aqui de forma não resumida, porque eu quero que o papo desenvolva, mas explique exatamente por que você está aqui. Bom, eu tô aqui porque hoje é o Dia Internacional da Mulher e eu fiz aqui, com a ajuda dos meus queridos colegas da CBN, uma matéria especial sobre política e mulheres que rendeu uma série de podcasts sobre o mesmo tema. Então, durante aí as próximas semanas, toda semana a gente vai ter um podcast diferente para falar, para debater a participação das mulheres no cenário político. Lembrando que a nossa participação ainda é muito pequena, embora a gente seja a maioria do eleitorado e somos também a maioria da população no Brasil. E aí, durante esses episódios, você conversa com alguns personagens, né? Que personagens são esses? Pois é, eu abro essa série de podcasts falando com uma historiadora, que é a Gláucia Fracaro. Ela é uma historiadora que tem como campo de pesquisa a área do feminismo, do trabalho das mulheres, e ela explica um pouco pra gente sobre esse contexto social. Muita gente acha que a mulher não se interessa por política e é por isso que a gente não participa tanto. Mas a Gláucia, e essa entrevista é muito interessante por isso, deixa claro que existe aí um processo social de exclusão desde o início da República que faz com que as mulheres estejam mais longe, né, dos cargos de poder. E na sequência eu vou conversar com algumas políticas mesmo, né? A primeira delas é a Mariana Conte, que foi a vereadora mais votada aqui em Campinas no ano passado. E depois, na sequência, tem a capitã Lucimara, que é a prefeita de Valinhos, única mulher eleita prefeita aqui na nossa região. Então são nomes importantes, né, para mostrar também, para ilustrar essa matéria especial que você fez. A gente tem ela disponível também, mas nós temos também um trecho do podcast, só para dar um gostinho. Sim. Vamos soltar esse trecho. Olá pessoal, eu sou a Lilian de Souza e este é o podcast Prisma Mulheres no Poder. Nesta série do Prisma, vamos aproveitar o mês de março para falar sobre a participação das mulheres na política. No primeiro episódio, conversamos com a historiadora Gláucia Fracaro, que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina e autora do livro Os Direitos das Mulheres, Feminismo e Trabalho no Brasil, que saiu em 2018 pela editora FGV. A entrevista foi gravada pelo aplicativo Zoom. Só pra gente explicar a gente já dá essa informação agora pra quem tá curioso, porque já está no ar, né? Então vai ouvir o nosso papo aqui, já pode ir lá acompanhar, mas depois a gente repete essa informação no final, mas vamos lá. O primeiro episódio sendo lançado hoje, já está disponível, né? Isso mesmo. Hoje é o primeiro episódio, né? Aproveitando que é o Dia da Mulher, já está disponível e o segundo vai ao ar na sexta-feira. Dessa semana, então. Isso. É essa semana, dia 12. E aí, durante todo o mês de março, toda sexta. Exatamente. Acho que a gente até vai um pouquinho na primeira semana de abril, porque são 6 episódios no total. Então Tá perfeito. certo. Então tá anotado, mas vamos lá, né? A gente falou a respeito desse projeto e tudo mais. E você, como o pessoal pôde acompanhar, Lilian, chegou recentemente aqui na rádio, né? Explica pra gente como foi trabalhar com podcast primeiro, depois pra gente aprofundar mais esse assunto. Mas como é que foi trabalhar com podcast, fazer essas gravações, conversar com essas mulheres também? Eu sempre tive muito interesse, né, por essas relações entre mulheres, por esse cenário, esses contextos, né, chamados feministas. Então, assim, fazer esse podcast com essas mulheres é sempre muito enriquecedor, né, porque traz outras perspectivas, né. Cada uma de nós, mulheres, temos os papéis diferentes, né, temos perspectivas diferentes. Então, falar com elas que estão aí mais dentro do cenário político foi muito importante e eu tô muito feliz e muito grata, porque eu tô podendo aprender bastante. Eu acho que vai ser muito legal para quem puder ouvir por isso, assim, porque a gente vai ter uma outra ideia de como é que as coisas funcionam nesse contexto que determina tanta coisa, na verdade, determina tudo na nossa vida, que é a política, né? Com certeza, essa vivência da Lilian me lembra muito a minha também, quando eu entrei aqui na CBN Campinas em 2014,
a gente tinha mais mulheres na redação do que a gente tem, do que a gente tinha até poucas semanas atrás. A gente tinha a Carolina Rodrigues, a Gláucia Franchini, Sim. eu e a Valéria Rain. E agora somos 3, né? Eu, Valéria Rain e Lilian de Souza. A gente ficou super feliz, inclusive, com a chegada da Lilian aqui na redação, porque é uma mulher a mais. A CBN Campinas, ela é feita por mulheres, né? A gente fala sobre isso. A gente tem a dona Zilda Pedroso, dona Sandra Pedroso e a Daniela Pedroso aí na direção da rádio, no comando. Então, a gente vê que é uma empresa, assim, não só uma empresa familiar, mas que tem esse toque da mulher, né? Inclusive, durante o programa, a gente vai ter uma fala da RH dona Zilda. também é formado só Nosso por mulheres. RH, nosso departamento comercial, ele é formado por muitas mulheres. Tem mais mulheres do lado de lá do que até aqui no jornalismo. Por isso que é bom a gente falar, porque às vezes a pessoa ouve e fala, tem muito mais homem do que mulher. Mas não, os homens aqui são minorias, se for ver. Sim. Se pegar, né, no total, de funcionários da rádio no total, a gente tem mais mulheres aqui, então fico muito feliz de estar num ambiente como esse. Mas você deu um gancho, Stephanie, que eu acho que é muito interessante. Para nós homens, principalmente, eu como homem, né, como jornalista, gostaria de saber, né? No mundo já é um desafio constante, já é uma situação que a gente pode ampliar o debate para abrir o leque em vários pontos, né? Mas no jornalismo, como funciona isso? Acho que até a Stephanie pode responder, mas começando por você, Lilian. No jornalismo, como é que é isso no dia a dia? Sair pra rua, fazer matéria, muda pra você, o que você sente em relação a ser mulher no dia a dia, mas sendo jornalista mulher? Leandro, infelizmente a gente ainda vive numa sociedade que é machista, né? É claro que a gente tem tido muitos avanços, mas ser jornalista mulher não é diferente de ser mulher em qualquer outra profissão. A gente ainda encontra muitos entraves, né? Então, a gente percebe em determinadas situações em que há um preconceito, em que há, inclusive, algum tipo de assédio até por sermos mulheres, mas eu acho que, de fato, as coisas estão evoluindo. A gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido, mas eu acho que falar desses temas, como nós temos feito neste exato momento, em outras situações, nessas matérias especiais, tudo isso faz com que as pessoas entendam e comecem a perceber que, de fato, o lugar da mulher é onde ela quiser e fazendo o que ela quiser, e que a gente quer, na verdade, apenas igualdade de direitos e respeito, né? A gente não quer nada além. Então, no jornalismo isso ainda acontece, porque na vida acontece, mas eu acho que a gente está avançando, você não acha, Stephanie? Eu acho que sim. Quando a gente fala de mulher no jornalismo, eu lembro sempre de um episódio, assim, sempre o mesmo episódio, que foi a greve dos caminhoneiros, se não me engano, em 2018, né? Eu fui mandada para lá, acho que eu ainda era estagiária aqui na CBN Campinas. Não era mais, já era jornalista efetiva aqui, mas era nova, assim, 21, 22 anos. E fui mandada para Paulínia para cobrir, assim, toda a greve dos caminhoneiros, eu quem fiz. E eu lembro que eu cheguei lá, eu e Danilo, só tinham homens lá, acampados. Tinha algumas famílias também, mas ficavam lá pro fundo. Então eu cheguei naquele lugar cheio de homens e eu me senti intimidada. Só que aí você começa a conversar, começa a fazer, você esquece de tudo. Porque você tá ali por um propósito, né? Então eu acho que esse episódio foi muito marcante para mim como mulher no jornalismo. Isso já mostra claramente a diferença fundamental. Eu não sinto assim em momento algum, né? Para fazer uma matéria, para fazer uma abordagem, fazer uma entrevista, uma abordagem na rua simples, para fazer o famoso povo fala, né, de nós jornalistas, né, sobre algum assunto, ou para fazer uma cobertura desse tipo, igual a Stephanie falou, de algum protesto. Isso não acontece em momento algum comigo, né? Acontece em outras situações bem diferentes. A gente está falando aqui de pauta sobre segurança, às vezes, né? Já cobri rebeliões, por exemplo. Você sente receio de haver alguma coisa, mas isso é questão da sua segurança, não tem nada a ver com isso. Vocês estão falando de uma coisa muito básica, né? De não respeitarem vocês por serem mulheres. É um outro tipo de sentimento, né? Mas é o que eu disse no início. Infelizmente, a gente ainda... a mulher, ela sai pra rua já pensando em situações que ela passa por ser mulher. Então, se ela tem que se proteger de determinadas situações, tem que andar onde tem mais gente. A gente sempre tá... Isso é muito natural, né, Stephanie? Coloca a chave no meio dos dedos, anda assim, ó, com as chaves. Isso já é incorporado, porque nós nascemos nesse ambiente e somos educadas dessa forma, né? Mas, assim, de novo, vou dizer, acho que a gente está evoluindo, o caminho é longo, mas eu acho que as próximas gerações, principalmente,
tenho muita confiança e que vão entender, né, e respeitar mais as mulheres. Sem querer dar nenhum spoiler, mas perguntando a sua impressão dessas entrevistas que você fez até agora para fazer esse podcast. Já a gente repete todas as informações desse material que já está disponível, fala também onde vai estar disponível, mas voltando aqui ao cerne, que é o conteúdo dele, o que chamou mais atenção, que talvez seja pontos em comum de todas essas entrevistadas? Olha só, eu acho que é muito legal falar disso, porque eu fiz 3 entrevistas até agora. Fiz com a historiadora Gláucia, fiz com a Mariana Conte, que é do PSOL, um partido, né, sabidamente de esquerda, e com a capitã Lucimara, que é de uma outra vertente política, ela é de direita, é do PSD. E aí, entre a Mariana e a capitã, a Mariana Conte e a capitã Lucimara, eu percebo que existe aí uma diferença de posicionamento, mas é muito engraçado como ambas também falam dessas situações de opressão. E me chama muito a atenção, no caso da capitã Lucimara, especialmente, porque ela foi durante 22 anos policial militar, ela foi, inclusive, esteve à frente de um batalhão, ela esteve também, já foi bombeira, né, durante 9 anos, e mesmo estando numa situação, né, em carreiras que são tão fortes, ela ainda assim sente um pouco de preconceito. Então eu acho que isso é o que as entrevistas têm em comum, mas é muito interessante a gente perceber que mesmo estando em lados diferentes, né, ideologicamente falando, as mulheres têm de fato muitas lutas e muitas causas que são para todas.